Se a sua glicose está alta e você acha que só tem dois caminhos, tomar remédio para o resto da vida ou sofrer com restrições impossíveis, precisa assistir esse vídeo até o final. Porque existe um terceiro caminho que a maioria das pessoas nunca tentou de forma completa e consistente. 7 estratégias naturais, baseadas em ciência, que quando aplicadas juntas por apenas 7 dias, produzem resultados reais e mensuráveis nos níveis de glicose. Não é milagre, não é promessa vazia, é fisiologia. O organismo respondendo exatamente como a ciência prevê quando você remove os gatilhos errados e adiciona os estímulos certos. Vinagre de maçã, canela verdadeira, caminhada no momento exato, sono regulado, hidratação estratégica e alimentos funcionais que a maioria das pessoas tem em casa sem saber o poder que carregam. Neste vídeo, vou te mostrar cada estratégia, como ela age no seu organismo e como aplicar tudo isso de forma prática a partir de hoje. Se você clicou neste vídeo, é porque tem algum problema relacionado com isso. Mas você não está sozinho. Aqui no canal existem vários espectadores com os mesmos problemas que você. Fique à vontade para se comunicar com eles pelos comentários e compartilhar a sua experiência. E não se esqueça de se inscrever no canal e curtir o vídeo. Todos os dias trazemos vídeos novos ajudando a esclarecer e orientar sobre algum problema de saúde. E convenhamos, todos nós temos algum problema, não é? Mas não tenha medo e também não se esqueça de procurar um médico pessoalmente para um acompanhamento adequado. Eu sou apenas um auxiliador informativo gratuito, que está aqui todos os dias para ajudar você com algo diferente relacionado à sua saúde. Agora, vamos começar. A estratégia mais impactante do protocolo e a que produz resultado mais rápido. A maioria das pessoas evita açúcar, mas ignora um grupo de alimentos que eleva a glicose com a mesma intensidade: os carboidratos refinados. Pão branco, arroz branco, macarrão comum e biscoitos são convertidos em glicose em minutos pelo intestino, causando picos bruscos que sobrecarregam o pâncreas várias vezes ao dia. Com o tempo, esse esforço repetido reduz progressivamente a sensibilidade à insulina. Quando você substitui esses alimentos por versões integrais, as fibras retardam a absorção do amido, liberando glicose de forma gradual e estável, sem picos. Estudos mostram que apenas 2 dias de restrição já produzem redução mensurável na glicemia de jejum. Orientação prática. Nas próximas 48 horas, retire o pão branco, o arroz branco e os biscoitos da despensa. Substitua por versões integrais e alimentos naturais. Elimine completamente o açúcar adicionado. Não reduza, elimine. Essa única mudança já coloca o protocolo em movimento. Chegamos à segunda estratégia. E essa aqui é a que mais surpreende as pessoas quando explico o mecanismo por trás dela. Porque o resultado é quase imediato e não depende de nenhum produto, suplemento ou mudança complexa. É simplesmente caminhar, mas no momento certo. A maioria das pessoas que se preocupa com glicose pensa em exercício como algo que precisa ser intenso, longo e extenuante para funcionar. Academia, corrida, treino pesado. E diante dessa ideia, muitos desistem antes de começar, especialmente pessoas acima dos 50, que têm limitações físicas ou baixa disposição. Mas existe uma forma de exercício que tem impacto direto e comprovado nos níveis de glicose, e que qualquer pessoa consegue fazer, independentemente da condição física. Uma caminhada leve, de 20 a 30 minutos, logo após as refeições principais. Deixa eu te explicar por que o momento importa tanto quanto o movimento. Após uma refeição, a glicose dos alimentos começa a ser absorvida pelo intestino e entra na corrente sanguínea.
Nos próximos 30 a 60 minutos, os níveis de açúcar no sangue atingem seu pico, o que os médicos chamam de glicemia pós-prandial. Esse pico é exatamente o momento mais crítico para quem tem glicose elevada. Quando você caminha logo após comer, os músculos das pernas, que são os maiores grupos musculares do corpo, entram em atividade. E aqui está o mecanismo que pouquíssimas pessoas conhecem. Os músculos em contração têm a capacidade de absorver glicose diretamente da corrente sanguínea sem precisar de insulina. Eles têm um canal de entrada de glicose independente, chamado GLUT4, que se ativa automaticamente durante o movimento muscular, independentemente da presença de insulina. Pensa assim. Normalmente, a insulina é a chave que abre a porta das células para a glicose entrar. O exercício muscular abre uma porta dos fundos, uma entrada alternativa que não precisa de chave. E quando essa porta dos fundos está aberta durante a caminhada, a glicose que acabou de entrar na corrente sanguínea vai diretamente para os músculos, sendo consumida como combustível antes de acumular no sangue. O resultado é uma redução significativa no pico de glicemia pós-prandial, aquele momento crítico após a refeição. Agora vem algo que muita gente nunca ouviu. Estudos clínicos mostram que uma caminhada de apenas 15 minutos após as refeições é mais eficaz para reduzir a glicemia pós-prandial do que uma caminhada única de 45 minutos feita em outro momento do dia. Ou seja, o timing importa mais do que a duração. Uma caminhada curta no momento certo supera uma caminhada longa no momento errado. Isso muda completamente a forma de pensar sobre exercício e controle glicêmico. E existe um benefício adicional que se acumula ao longo dos 7 dias do protocolo. A prática regular de caminhadas após as refeições melhora progressivamente a sensibilidade à insulina, ou seja, as células ficam cada vez mais responsivas ao hormônio, precisando de menos insulina para absorver a mesma quantidade de glicose. Esse efeito se aprofunda com o tempo e é um dos mecanismos mais importantes para o controle glicêmico de longo prazo. Tive um paciente de 63 anos com diabetes tipo 2 em fase inicial. Ele resistia à ideia de academia e exercícios intensos. Quando orientei apenas as caminhadas de 20 minutos após o almoço e o jantar, em 2 semanas a glicemia pós-prandial havia caído de forma expressiva e ele relatava que era a mudança mais fácil que havia feito na vida, porque era simples, prazerosa e com resultado visível. Orientação prática. Após o almoço e após o jantar, reserve 20 a 30 minutos para uma caminhada leve. Não precisa ser rápida, não precisa ser intensa. O objetivo é simplesmente manter os músculos em movimento enquanto a glicose está sendo absorvida. Se não for possível sair de casa, caminhar pelo corredor ou subir e descer escadas já produz efeito significativo. Chegamos à terceira estratégia. E essa aqui divide opiniões, porque muita gente já ouviu falar do vinagre de maçã, mas pouquíssimas pessoas entendem o mecanismo real por trás do efeito dele na glicose. Não é mito, não é modinha, existe ciência por trás disso. Mas existe também a forma certa e a forma errada de usar, e essa diferença importa muito. Deixa eu te explicar o que acontece no organismo. O vinagre de maçã contém um composto chamado ácido acético, que é o mesmo ácido presente em qualquer tipo de vinagre, mas em concentração e composição específicas no vinagre de maçã não filtrado. Quando você consome vinagre de maçã antes de uma refeição, o ácido acético age em 2 pontos muito específicos do processo digestivo. O primeiro ponto é o esvaziamento gástrico. O estômago normalmente empurra o conteúdo da refeição para o intestino delgado em um ritmo determinado. Quando o ácido acético está presente, ele retarda esse processo. O estômago demora mais para liberar o conteúdo para o intestino.
E como a absorção de carboidratos acontece no intestino delgado, retardar a chegada do alimento significa retardar a absorção da glicose. O resultado é um pico de glicemia pós-prandial menor e mais gradual, exatamente o que queremos alcançar no protocolo. O segundo ponto é a atividade das enzimas digestivas. O ácido acético inibe parcialmente a ação de enzimas chamadas alfa-amilases e alfa-glucosidases, que são as enzimas responsáveis por quebrar o amido dos carboidratos em glicose dentro do intestino. Com essas enzimas parcialmente inibidas, a conversão do amido em glicose acontece de forma mais lenta, o que novamente resulta em absorção mais gradual e pico glicêmico reduzido. Pensa assim: imagine que a digestão dos carboidratos é uma esteira de produção de glicose. O vinagre de maçã age como um regulador de velocidade dessa esteira, não para a produção, mas reduz o ritmo, impedindo que uma quantidade excessiva de glicose entre na corrente sanguínea ao mesmo tempo. Agora vem algo que muita gente nunca ouviu. Estudos clínicos mostram que o consumo de vinagre de maçã antes das refeições pode reduzir a glicemia pós-prandial em até 20% em pessoas com resistência à insulina e diabetes tipo 2. Esse é um resultado expressivo para uma estratégia tão simples e acessível. Um estudo publicado no jornal Diabetes Care mostrou que participantes que consumiram 2 colheres de sopa de vinagre de maçã diluída em água antes de refeições ricas em carboidratos apresentaram glicemia pós-prandial significativamente menor do que o grupo controle, com efeito mais pronunciado exatamente nas pessoas com maior resistência à insulina. Mas aqui está o detalhe que quase ninguém considera e que é fundamental para usar essa estratégia corretamente. O vinagre de maçã deve ser consumido sempre diluído em água, nunca puro. O ácido acético concentrado pode irritar o esôfago, danificar o esmalte dos dentes e causar desconforto gástrico quando ingerido sem diluição. A forma correta é diluir 1 a 2 colheres de sopa em um copo de água, de 200 a 250 mililitros, e consumir de 15 a 30 minutos antes das refeições principais. E existe uma contraindicação importante que preciso mencionar. Pessoas com gastrite, úlcera gástrica ou refluxo gastroesofágico devem conversar com o médico antes de usar essa estratégia, pois o ácido acético pode agravar esses quadros. O vinagre de maçã é uma estratégia poderosa, mas não é adequada para todos sem avaliação prévia. Tive uma paciente de 55 anos com pré-diabetes que passou a consumir vinagre de maçã diluído antes do almoço e do jantar, junto com as outras mudanças do protocolo. Em 7 dias, relatava que a sonolência pós-refeição havia diminuído significativamente, sinal claro de que os picos glicêmicos estavam menores. A glicemia de jejum seguinte confirmou a melhora. Orientação prática. Dilua 1 colher de sopa de vinagre de maçã orgânico não filtrado, aquele com aparência turva que contém a mãe do vinagre, em um copo de água e consuma 15 a 30 minutos antes das refeições principais. Comece com 1 colher pequena para testar a tolerância antes de aumentar a dose. E sempre consulte seu médico se tiver histórico de problemas gástricos. Chegamos à 4ª estratégia, e essa aqui é uma das mais antigas e mais estudadas quando o assunto é controle natural da glicose, mas também é uma das mais mal utilizadas. Porque existe um detalhe fundamental sobre a canela que a maioria das pessoas desconhece completamente. E esse detalhe faz toda a diferença entre uma estratégia eficaz e uma que pode, inclusive, causar dano ao fígado com o tempo. Estou falando da diferença entre a canela verdadeira e a canela que a maioria das pessoas tem em casa. Deixa eu te explicar.
Existem dois tipos principais de canela disponíveis no mercado brasileiro. A primeira é a canela do Ceilão, também chamada de canela verdadeira ou canela fina. A segunda é a canela cássia, também chamada de canela chinesa, que é a mais comum, mais barata e presente na maioria dos mercados e feiras. Visualmente, elas são muito parecidas. O sabor é semelhante. Mas a composição química é completamente diferente, e essa diferença importa muito para quem vai usar a canela como estratégia de controle glicêmico. A canela cássia contém altos níveis de uma substância chamada cumarina, um composto que em doses elevadas e uso prolongado pode causar toxicidade hepática. Ou seja, usar canela cássia em quantidades significativas todos os dias, por semanas ou meses, pode sobrecarregar o fígado progressivamente. A canela do Ceilão contém cumarina em níveis muito menores, praticamente insignificantes do ponto de vista toxicológico. Por isso, ela é a escolha segura para uso regular como parte de um protocolo de saúde. Como identificar a canela verdadeira? A canela do Ceilão tem uma aparência mais clara, tom bege acastanhado. E quando você observa o pau de canela, ele é formado por várias camadas finas enroladas juntas, como um pergaminho. A canela cássia é mais escura, mais dura, e o pau é formado por uma única camada espessa e rígida. No pó, a diferença visual é mais difícil. Por isso, o ideal é comprar em lojas de produtos naturais, onde o tipo é claramente identificado no rótulo. Agora vou te explicar como a canela verdadeira age no controle da glicose. A canela do Ceilão contém compostos bioativos, especialmente o cinamaldeído e as procianidinas, que atuam em dois mecanismos específicos relacionados ao metabolismo da glicose. O primeiro mecanismo é a melhora da sensibilidade à insulina. Esses compostos agem nos receptores de insulina das células, tornando-os mais responsivos ao hormônio. Em outras palavras, a canela ajuda a destravar as fechaduras das células, permitindo que a insulina faça seu trabalho com mais eficiência e que a glicose entre nas células com mais facilidade. O segundo mecanismo é a inibição de enzimas digestivas. Assim como o vinagre de maçã que conversamos na estratégia anterior, a canela também inibe parcialmente as enzimas que quebram o amido em glicose no intestino, retardando a absorção e reduzindo o pico glicêmico pós-prandial. Agora vem algo que muita gente nunca ouviu. Uma meta-análise, que é um estudo que analisa e combina os resultados de vários estudos clínicos, publicada no Journal of Medicinal Food, mostrou que o consumo regular de canela estava associado a reduções significativas na glicemia de jejum, na glicemia pós-prandial e nos níveis de hemoglobina glicada em pessoas com diabetes tipo 2 e pré-diabetes. Esses resultados não foram obtidos com doses altas ou uso excessivo. Foram obtidos com doses moderadas e consistentes ao longo do tempo. Exatamente o que vamos aplicar nesse protocolo. Pensa assim: imagine que os receptores de insulina nas células são fechaduras que foram enferrujando ao longo do tempo pela resistência à insulina. A canela verdadeira age como um lubrificante nessas fechaduras. Não as substitui, mas ajuda a desentravá-las, tornando o sistema mais eficiente. Tive um paciente de 62 anos com diabetes tipo 2 controlado, que passou a incluir canela do Ceilão no iogurte natural do café da manhã todos os dias. Em um mês de uso consistente, junto com as outras mudanças alimentares, a hemoglobina glicada havia reduzido de forma mensurável na avaliação seguinte. Pequena mudança, resultado real. Orientação prática. Use de meio a 1 grama de canela do Ceilão por dia, aproximadamente 1/4 a meia colher de chá. Pode ser adicionada ao iogurte natural, ao café sem açúcar, a smoothies, a aveia ou a qualquer preparação quente ou fria. Certifique-se de que o produto é canela do Ceilão. Verifique o rótulo antes de comprar.
E, como sempre, mencione ao seu médico que está incluindo essa estratégia no protocolo. Chegamos à quinta estratégia. E essa aqui é a que mais surpreende as pessoas, porque quase ninguém associa o sono ao controle da glicose. Quando falam em protocolo para baixar a glicose, as pessoas pensam imediatamente em alimentação e exercício. O sono raramente entra na conversa. E é exatamente por isso que muitas pessoas fazem tudo certo na dieta, se movimentam, usam vinagre de maçã e canela, e ainda assim os resultados ficam abaixo do esperado. Porque estão ignorando um dos reguladores hormonais mais poderosos do metabolismo da glicose. Deixa eu te explicar o que acontece no organismo quando o sono é insuficiente ou de má qualidade. Durante o sono profundo, especialmente nas primeiras horas da noite, nas fases de ondas lentas, o organismo realiza um processo fundamental de regulação hormonal. É nesse período que os níveis de cortisol caem ao mínimo, que o hormônio do crescimento é liberado em maior quantidade e que o equilíbrio entre insulina e glucagon, os dois hormônios centrais do metabolismo da glicose, é restaurado. Quando o sono é interrompido, insuficiente ou superficial, esse processo de regulação não se completa. E as consequências para a glicose são imediatas e mensuráveis. O cortisol, hormônio do estresse, é o principal vilão nessa história. Quando você dorme mal, os níveis de cortisol sobem de forma anormal nas horas seguintes. E o cortisol tem um efeito direto e poderoso sobre a glicose. Ele estimula o fígado a liberar glicose armazenada na corrente sanguínea, um processo chamado gliconeogênese, elevando a glicemia mesmo sem que você tenha comido nada. É por isso que muitas pessoas com diabetes ou pré-diabetes acordam com a glicemia de jejum mais alta nas manhãs em que dormiram mal, mesmo sem ter comido nada diferente na noite anterior. O culpado não é a alimentação, é o cortisol elevado pelo sono ruim. Agora vem algo que muita gente nunca ouviu. Estudos mostram que apenas uma noite de sono restrito, dormindo 4 a 5 horas, em vez das 7 ou 8 recomendadas, já é suficiente para reduzir a sensibilidade à insulina em até 25% no dia seguinte. Uma única noite mal dormida já compromete de forma mensurável a capacidade do organismo de controlar a glicose. Imagine o impacto de semanas ou meses dormindo cronicamente mal. Existe ainda um segundo mecanismo pelo qual o sono ruim eleva a glicose, e esse é ainda menos conhecido. A privação de sono aumenta os níveis de um hormônio chamado grelina, o hormônio da fome, e reduz os níveis de leptina, o hormônio da saciedade. O resultado é um aumento significativo no apetite, especialmente por alimentos ricos em carboidratos e açúcar. O organismo, privado de energia pelo sono insuficiente, busca compensação nos alimentos de absorção rápida, exatamente os que mais elevam a glicose. Em outras palavras, dormir mal não apenas eleva a glicose diretamente pelo cortisol, também sabota indiretamente o protocolo alimentar, aumentando o desejo por carboidratos refinados e açúcar. Pensa assim: imagine que o seu metabolismo da glicose é uma orquestra. Cada instrumento precisa tocar no momento certo e na intensidade certa. O sono é o maestro que coordena tudo. Sem o maestro, cada instrumento toca no seu próprio ritmo, e o resultado é caos metabólico. Tive uma paciente de 61 anos que havia seguido rigorosamente as orientações alimentares por 2 semanas, sem resultado expressivo na glicemia. Quando aprofundei a anamnese, descobri que ela dormia em média 5 horas por noite há anos e acordava várias vezes durante a madrugada. Quando trabalhamos a higiene do sono em conjunto com o protocolo alimentar, a melhora na glicemia apareceu nas semanas seguintes, algo que a alimentação sozinha não havia conseguido. Orientação prática.
Durante os 7 dias do protocolo, priorize entre 7 e 8 horas de sono por noite. Estabeleça um horário fixo para dormir e acordar, mesmo nos fins de semana. Evite telas pelo menos 1 hora antes de deitar. Mantenha o quarto escuro, silencioso e fresco. Evite cafeína após as 14 horas. E se você ronca muito ou acorda com frequência durante a noite, converse com seu médico sobre a possibilidade de apneia do sono, que é uma das causas mais comuns de resistência à insulina em adultos acima dos 50 anos. O sono não é opcional no protocolo, ele é estrutural. Hidratação e sódio parecem simples, mas têm impacto direto e imediato na glicose. Quando você está desidratado, a glicose fica mais concentrada no sangue, elevando artificialmente os valores. Além disso, os rins precisam de água para filtrar e eliminar o excesso de glicose pela urina. Sem água suficiente, essa eliminação cai. O sódio agrava o quadro, retendo líquido e reduzindo a capacidade dos rins de eliminar glicose. Embutidos, temperos industrializados e ultraprocessados são as principais fontes escondidas de sódio na dieta. Orientação prática: beba entre 1,5 e 2 litros de água distribuídos ao longo do dia. Elimine o sal adicionado à comida pronta e substitua temperos industrializados por ervas naturais. 2 mudanças simples, resultado real. Os alimentos funcionais são o reforço final do protocolo. Quiabo, rico em mucilagem, forma um gel no intestino que retarda a absorção de carboidratos. A água de quiabo preparada na véspera é a forma mais prática de consumo. Linhaça triturada. Uma colher de sopa ao dia melhora a sensibilidade à insulina e reduz a inflamação associada à glicose elevada. Cúrcuma com pimenta preta. Protege as células do pâncreas contra o estresse oxidativo da hiperglicemia. A pimenta preta aumenta a absorção da curcumina em até 20 vezes. Berinjela. Contém compostos que reduzem a absorção de glicose no intestino quando consumida regularmente. Orientação prática: inclua pelo menos 2 desses alimentos na rotina diária durante os 7 dias. Consistência vale mais do que variedade. Então, vamos recapitular o protocolo completo. 7 estratégias, 7 dias. Cada uma com um mecanismo claro e comprovado, atuando sobre a glicose de forma diferente, e todas se potencializando quando aplicadas juntas. Eliminar carboidratos refinados e açúcar. Caminhar após as refeições. Vinagre de maçã antes de comer. Canela do Ceilão diariamente. Priorizar o sono. Beber água e reduzir o sódio. E incluir alimentos funcionais como quiabo, linhaça e cúrcuma na rotina. Nenhuma dessas estratégias é milagre, mas combinadas com consistência por 7 dias, elas produzem resultados reais. Resultados que aparecem nos exames e que você sente no corpo. Se você já tentou alguma dessas estratégias, me conta aqui nos comentários. Qual delas você vai começar hoje? Sua experiência pode ajudar outra pessoa que está lutando para controlar a glicose e ainda não sabe por onde começar. Se este vídeo te ajudou, deixa o seu like. Isso faz com que esse conteúdo chegue a mais pessoas que precisam dessas informações. E se ainda não está inscrito no canal, te convido a se inscrever agora. Aqui você vai continuar encontrando conteúdos práticos que ajudam a cuidar melhor da saúde com informação de qualidade. Lembrando sempre, este protocolo é um aliado do tratamento médico, nunca um substituto. Leve essas informações ao seu médico e trabalhe em conjunto. No próximo vídeo, vou mostrar algo diretamente conectado a esse tema e que a maioria das pessoas com glicose alta ainda não considerou. Não perca! Até lá, cuide-se bem!